Gente, vamos direto ao ponto, como sempre. Eu vou estar lendo os artigos que envolvem o que a gente vai falar hoje. Artigo 2º. A lei do CPP, a Lei Processual Penal, aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de lei anterior. Vou ler de novo. A Lei Processual Penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de lei anterior. Artigo 2º do CPP. O nome disso é princípio da imediatidade. Princípio da imediatidade. A lei, saiu uma lei nova, processual, ela vai ser aplicada na hora. Princípio da imediatidade. Só que o finalzinho diz assim, ó, sem prejuízo da validade dos atos já praticados. O nome disso é isolamento dos atos processuais. Onde ela tem previsão? Lá no artigo 5º, inciso 78. 78 da Constituição. Ela diz assim, ó, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação. O artigo 2º, ele visa o quê? A celeridade da tramitação. O processo, ele tem que seguir. O processo é como se fosse um trem, num trilho. O trilho é o procedimento, o processo tem que seguir, o processo ele tem que andar. Então, o artigo 2º do CPP visa o andamento do processo. O processo tem que correr. Diferentemente do Código Penal. No Código Penal, a gente tem um princípio da irretroatividade maléfica. Está previsto lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. E existem dois brocados. No princípio da imediatidade, o brocado é o tempus regit actum. Tempus rege o ato. No Código Penal é a novatio legis in melius. A lei só vai retroagir se for benéfica. Só que isso é muito fácil. Lei processual, imediatidade. Lei material e retroatividade da lei maléfica. Ou retroatividade da lei benéfica. Só que existem normas que são heterotópicas. Hétero, diferente. Tópicas, localização. Existem normas que, apesar de estarem localizadas dentro do Código de Processo Penal, elas têm natureza de direito material. Por exemplo, o artigo 366 do CPP não é heterotópica. Na verdade, o artigo 366 do CPP ele tem natureza mista. Olha o que diz o artigo 366 do CPP. Ó. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, não constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz... Até aqui tá bom. Tá falando de prescrição e está falando de processo. Prescrição é norma de direito material, pois ela visa ius puniendi. Ela visa punir o sujeito que está sofrendo um processo. Isso não é uma norma heterotópica. Heterotópica é quando uma norma está dentro do Código Penal, mas ela tem natureza procedimental. Ou quando ela está dentro do Código de Processo Penal e ela tem uma natureza material. Se versa sobre prescrição, é direito material. Mas, apesar de ser direito material, está dentro do Código de Processo Penal. Aí você me diz assim, pô, isso aí é muito básico. Isso aí, ninguém discute isso aí. Essa discussão, gente, chegou no STF. Normas de natureza mista. Artigo 366. Suspende o processo e o prazo prescricional. Pode cindir a norma? Pô, peraí.
suspende o processo e suspende o prazo de prescrição. Essa norma foi alterada, o artigo 366 foi alterado em 1900 e alguma coisa. Eu tenho um vídeo aqui sobre o 366, você pode assistir, vou deixar o link na descrição. Essa alteração vai ser aplicada desde imediato às duas, ou vai ser aplicada imediatidade em uma e a retroatividade maléfica da outra. E essa era a dúvida. E isso, gente, foi subindo. Primeiro foi pro TJ, depois foi pro STJ, depois chegou no STF, essa discussãozinha aqui. O STF falou o seguinte: não pode cindir a norma. Se a norma é de natureza mista, deve ser aplicado o que é mais benéfico. E entre o tempus regem acto e a novatio legis in melius, a novatio legis in melius é mais benéfica para o réu. Então, quando a norma tem natureza mista, você deve aplicar novatio legis in melius. Aplicar. Aí aqui, ó. Eita. Eu fiz uma linhazinha. E nessa linhazinha é o seguinte. Existe uma lei. Existe uma lei X que foi alterada por uma lei Y. Se essa lei Y aqui for melhor, ela vai voltar e vai alcançar todos esses fatos aqui, ó. Se ela for melhor. Isso aqui é o novatio legis in melius, que se aplica no direito material. No direito processual, ó, existe uma lei X. E aqui saiu uma lei Y. Uma lei X. E aqui saiu uma lei Y. A lei Y, apesar de ser melhor, não vai retroagir. Não vai fazer isso aqui. Porque se aplica o artigo 2º, o princípio da imediatidade. Ela é diferente da lei de direito material. Ela vai valer dali para frente. Ela só vai valer dali para frente. A norma de direito material, se ela for benéfica, ela vai retroagir. Se ela for maléfica, ó, se ela for maléfica, ela só vai valer dali para frente. E a norma de direito processual, ela só vai valer dali para frente, de qualquer maneira. Ela não retroage. Ela respeita os atos já praticados. Só que existe a norma de natureza mista, que nem a gente viu, que o STF decidiu lá. A norma de natureza mista, vamos lá. Ó. Lei X e lei Y. O STF decidiu o seguinte: se a norma é mista, ela vai, se benéfica, ela vai retroagir. Se maléfica, ela só vai valer dali para frente. O STF decidiu o seguinte: vai aplicar novatio legis in melius quando a norma for de natureza mista. É isso que eu queria falar com vocês.